Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Reflexões e Caminho, depois de um longo tempo sem publicar, não é? Hoje é o dia 8 de setembro, a ideia era preparar alguma coisa para o dia 7, mas não foi possível, então a gente vai hoje, dia 8, com conteúdo duplo, por assim dizer. Hoje marca o desencarne da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. A internet, ainda na rebordosa do dia 7 de setembro, explode. Centenas de publicações espíritas falando, descrevendo como se dá o desencarne de uma monarca. Questão também falado sobre dela ser completista por ter mais de 80 anos. É o tipo de desinformação que arrebenta o já fragilizado movimento espírita brasileiro. Primeiro, o desencarne de uma monarca ocorre da mesma forma que o desencarne de um plebeu, não é? Ela vai colher o que plantou ao longo de sua derradeira última vida terrena. Não importa se foi com mais de 90 anos ou com 90 dias de vida, por assim dizer. Se ela plantou bem, tanto na sua vida privada quanto na sua vida pública, ela vai colher bons frutos. Se não, não colherá bons frutos. É simples. A matemática divina ela é perfeita, a lei é para todos. A segunda coisa é dela ser uma completista por ter mais de 80 anos. Isso é um absurdo muito grande, né? E eu lamento muito ver espíritas renomados em tribuna, bem afamados, né? Agora é assim que se fala, né? Você tem que ser famoso para ter credibilidade, falando esse tipo de basófia. Um completista, independente da idade com que ele vai desencarnar, ele cumpre todo o seu planejamento reencarnatório. No mínimo. No mínimo é muito difícil esse mínimo. Então a gente pode imaginar que uma ínfima, uma pequena parcela da população reencarnada no mundo é de fato completista, certo? Então, a Rainha Elizabeth talvez não seja uma completista. A gente não sabe o que estava no planejamento reencarnatório dela. A gente não sabe que mais tendências ela venceu ao longo de sua trajetória milenar. Simples assim. O que acontece é que a gente tem hoje um movimento espírita messiânico, sabe? Na base do achismo, renegando o controle dos ensinos dos espíritos, renegando o que preconizava Kardec a respeito do bom senso. A gente precisa de heróis mártires que vão vir salvar o mundo. A Rainha Elizabeth ela cumpriu a sua trajetória terrena de uma forma ou de outra, certo? Imperfeita como qualquer outra pessoa. Tocou corações? Sim, com certeza tocou corações. Mas a gente não pode colocar nela uma santidade que ela não tenha, ou atribuir a ela virtude que talvez ela não tenha, ou dizer que ela era completista só porque morreu com mais de 90 anos. Não faz sentido. Aí essa questão de não faz sentido em movimento espírita, em messianismo, nesse balaio de gato, a gente vai falar agora de uma mensagem atribuída a Bezerra de Menezes que circulou nos últimos dias, sabe? É uma mensagem sem assinatura de médium. Que médium fez? Em que local? Quando? E é uma mensagem que fazia alusão a Ismael, uma mensagem melosa, mentirosa, uma mensagem hipócrita, uma mensagem anticristã, porque ela endossa atos violentos em todas as suas formas, desde o verbal ao ato de violência físico. E espíritas propagando isso sem ao menos refletir.
espíritas, espiritualistas, propagando sem ao menos refletir. Então eu e algumas outras pessoas, voluntariamente, pela terra de ninguém, que é a internet, nós passamos algum tempo do nosso dia ontem tentando esclarecer as pessoas nas redes sociais ou em ligações, enviando notas. Eu ainda ouvi assim, mas foi Bezerra de Menezes quem falou. Quem é você que está questionando Bezerra de Menezes? Então eu posso criar agora aqui da minha cabeça uma mensagem de Bezerra de Menezes contradizendo essa mensagem pútrida e vai ser sucesso na internet. Aí o pessoal fica, não, mas aquele livro do Humberto de Campos, que é um cara que eu admiro, sabe? Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, colocando Tiradentes como super-herói. Bezerra de Menezes, Longinos, o cara que espetou Jesus. Está na base da crença pessoal, sem um mínimo de embasamento, só porque um espírito falou, sendo Humberto de Campos, naquela época, tantas décadas atrás, um espírito recém-desencarnado, que não tinha um status de mentor espiritual. Basta boa vontade apenas e o conhecimento. E outros espíritos, através de outros médios, ratificando essa importante informação. Cadê? E é umas coisas que não tem sentido, sabe? Dos mais de 190 países que existem no mundo, o Brasil é o privilegiado. Sério isso? Vai acontecer um apocalipse, todo mundo vai correr para cá? E o Brasil que vai comandar o planeta. Eu já falei isso em outros vídeos. Que pátria do Evangelho é essa? O Brasil já é a pátria do Evangelho há séculos, quando o Brasil não era laico, era um país católico. Hoje, a maior parte da população brasileira professa alguma vertente da filosofia cristã, seja a Igreja Católica Apostólica Romana, o protestantismo, o espiritismo, a Umbanda. E mesmo aqueles que não se enquadram dentro de uma das vertentes da filosofia cristã, como o islamismo, que tem bastante irmão dessa corrente aqui no Brasil, mesmo eles reconhecem Jesus como um grande profeta de sabedoria louvável e vinculado ao amor, o profeta do amor. Então o Brasil é o país do Evangelho há bastante tempo e olha a porcaria que a gente tem de sociedade, porque as pessoas não querem pensar, as pessoas só pensam em si e em julgar o próximo. Esse é o Evangelho empregado? E lá na Suécia, por exemplo, um país ateu, a maior parte da população, se não me parece, posso estar enganado, se identifica como ateu ou ateia. Os melhores índices de desenvolvimento humano, de respeito à sociedade. Uma vez o Divaldo, o Papa Francisco, alguém falou assim que é melhor um ateu honesto do que um religioso hipócrita. E esse movimento espírita messiânico que nós temos aí é profundamente hipócrita, porque boa parte das pessoas que assim pensam, num Bezerra de Menezes mítico, com a sua passagem evangélica, que o Brasil vai ser isso, aquilo, outro, são as mesmas pessoas que faz arminha, que defende morte de homossexuais, que defende que a sua religião é melhor que a do outro, que justifica templo de Umbanda queimado. É esse tipo de gente que fala, não, mas essa mensagem aí de Ismael, né, é válida. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente acessa, usar o cérebro. É difícil, né? Tá cada vez mais difícil pensar em meio a tanta tecnologia, a tanta informação que a gente tem acesso, sabe? Então a mensagem de hoje é essa. A gente falou do desencarne da Rainha Elizabeth, que ela esteja em um bom lugar, que ela esteja colhendo bons frutos. Eu sinceramente espero isso, certo?
E essa mensagem aí de Bezerra de Menezes da independência, aonde o chefe atual de Estado, ao invés de unir os corações dos brasileiros pela ordem, pela lei, pela história do nosso país, que é a história riquíssima, falou de si, proferiu mensagens de ódio contra quem pensa diferente deles, e muita gente dentro do movimento espírita batendo palminha para discurso de ódio, de segregação, de intolerância. Essas mesmas pessoas, ao se encontrassem Jesus hoje, fazendo o que ele disse para fazermos, que é dar pão a quem tem fome, acalentar quem tem frio, consolar um desesperado, são essas pessoas que matariam Jesus de novo. Não botariam ele na cruz, mas explodiriam a cabeça dele com uma 380. É isso. Para pensar, para se indignar e para mudar a situação atual através da reflexão e do bom exemplo.